Oi, gente, vamos fazer mais um exemplo sobre associação mista? Então, outro tipo de associação muito comum, dificilmente vocês não vão encontrar uma associação igual essa aqui da letra C, que está pedindo, como nós começamos lá na questão número 1, para calcular também a resistência equivalente. Então, vamos analisar esse circuito aqui. Eu tenho aqui, começando no ponto A, que vai estar ligado ao positivo ou negativo do gerador, e terminando aqui no ponto B, que também ou está ligado no positivo ou negativo do gerador. O que importa é que nós vamos começar sempre pelo ponto A. Pode ser X e Y, pode ser MN, né? Tem várias colocações. Pode ser 1 e 2. Bom, nós temos aqui um resistor de 8, 6, 1, 2, 3 e 8 ohms. Como é que eu vou resolver isso? Eu não posso simplesmente, aqui eu tenho um paralelo, aqui eu tenho outro paralelo, aqui eu tenho outro paralelo. Não é assim que a gente vai fazer. A gente vai colocar, analisando o segundo desenho aqui, nós vamos colocar o nosso lápis aqui no ponto A, devagarzinho, e nós vamos entender que aqui no ponto A está entrando uma corrente elétrica chamada de corrente total, que é a corrente que vem lá do gerador. E que essa corrente total, primeiramente, ela vai passar no resistor de 8 ohms. E a seguir ela vai continuar o seu percurso. Mas chegando aqui, observe, ela tem dois fios, um fio que segue aqui embaixo, passa no resistor de 6 ohms, e outro fio que vai passar no resistor de 1 ohm. Então essa corrente total ela já vai se dividir, porque tem dois fios aqui, tem um cruzamento, tem dois caminhos, na parte 1 e 1 e na corrente 2 e 2. Bom, essa corrente I2, ela passou nesse fio e nesse fio só tem um resistor, ela vai chegar aqui, ó, nesse ponto. Agora vamos analisar a corrente I1 que entrou primeiramente no resistor 1. A corrente I1 ela passou aqui no resistor 1, seguiu, não teve outra opção, ela teve que entrar no resistor de 2 ohms. Saiu do resistor de 2 ohms, olha, ela não teve outra opção, ela teve que passar no resistor de 3 ohms. Então, mais uma vez, a corrente total entrou na minha associação, de cara já passou no resistor de 8 ohms todinha, passou toda, a corrente continuou como corrente total, chegou aqui, tem um fio, tem um cruzamento, e tem dois fios e ela se divide em duas partes, I1 e I2. I2 passou num fio que só tem uma resistência, 6 ohms. O I1 passou na resistência, no resistor cuja resistência é 1 ohm, e ao sair dessa resistência, ela teve que entrar em outra resistência de 2 ohms, e ao sair de 2, ela teve que entrar em 3. Observe que aqui, ó, a corrente não se dividiu, ela fez uma sequência. Então, se ela fez uma sequência, nós temos que ver que nesse fio aqui eu tenho uma série. Então, eu vou largar tudo que tá lá e vou resolver primeiro essa série aqui, ó. Na série, a gente soma as resistências direto. 1 mais 2 mais 3. Então, nesse fio aqui, eu tenho uma resistência total ou equivalente de 6 ohms. Então, observe que agora eu já vou mudar o meu desenho. Nesse fio aqui, que tinha 3 resistências, eu vou fazer o meu desenho aqui, tinha 8, aqui tinha 8, aqui tinha 6, mas nesse fio eu tenho uma resistência total de 6 ohms. Poderia colocar aqui, coloquei aqui. Mas vamos analisar de novo. A corrente total entrou no resistor de 6, a corrente total entrou no resistor de 8 ohms, saiu e se dividiu na corrente 1 e na corrente 2. A corrente 2 passou no resistor de 6 e a corrente 1, que tinha passado no resistor de 1, 2 e 3 ohms, na realidade 1, 2 e 3 fazia uma série que dá 6 ohms também. Agora, como a corrente está se dividindo nesse ponto, e ó, a corrente I2 chegou aqui e a corrente I1 chegou aqui também, elas se dividiram num ponto, mas juntaram no mesmo ponto, né? Então, isso caracteriza paralelo. A corrente se divide e os resistores de um lado estão ligados a um ponto, no mesmo ponto, e do outro lado estão ligados ao mesmo ponto, eles têm a mesma voltagem. Então, isso caracteriza um paralelo. A corrente se dividir num ponto e depois fechar no mesmo ponto. Então, nós vamos fazer o paralelo aqui, ó. 1 sobre RT é igual a 1 sobre 6 mais 1 sobre 6. Isso vai ser o nosso segundo passo. Denominadores iguais, eu posso tirar o mínimo ou simplesmente mantenho o denominador e somo os numeradores. Tá? O mínimo seria 6. Ainda melhor, eu poderia usar aquela regrinha de resistores em paralelo, cujas resistências são iguais. Aí eu ia fazer essa associação de cabeça, se eu quisesse. Então,
1 sexto mais 1 sexto dá 2 sextos. Conserva o denominador e soma os numeradores. Multiplica em cruz. RT vezes 2 dá 2RT, 1 vezes 6 dá 6. O número que está multiplicando passa dividindo, 6 por 2, 3 11. Ou seja, 6 e 6, nessa vertical aqui, nesse trecho, em paralelo, só me oferece uma resistência de 3 ohms. Olha então como é que fica o meu desenho agora. Continuação da letra C. A corrente total entrou no resistor de 8, saiu e no lugar que tinha aquele paralelo, eu vou tirar esse paralelo daqui. No lugar desse paralelo, eu só vou representá-lo pelo resistor equivalente, né? 6 e 6 em paralelo me dá uma resistência de 3 ohms. Então, no lugar daquele paralelo, eu só coloco o resultado dele. Agora, observe. Corrente entrou aqui no resistor de 8, saiu e entrou naquele paralelo, mas aquele paralelo me dá 3 ohms de resistência. Então, a corrente passa no 8, sai do 8, passa no 3, sai do 3 e entra no 8. No final das contas, então, o que eu tenho? Uma série. E na série, ó, por que é uma série? Porque esses dois resistores, junto com o resultado do paralelo, eles formam uma sequência. E nessa série a gente faz a soma direta das resistências, 8 mais 3 mais 8, em qualquer ordem que você quiser. 8 com 8 mais 3, isso não importa. 8 mais 3, 11, 11 com 8 dá 19. Resposta final, no resultado, nessa associação, né, que começava com vários resistores, o resultado disso aí tudo é 19 ohms. Se a corrente elétrica entra nessa associação aqui, que tem 6 resistores lá no início, ela vai encontrar apenas uma resistência de 19 ohms, ok?